Bom, essa edição da Cruzoé também tem o artigo O Enigma Delcy, escrita pelo Márcio Coimbra, CEO da Casa Política, que conversa conosco agora. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Duda, Madá, antagonistas. É uma enorme satisfação falar com todos vocês hoje. Márcio, eu adorei esse artigo porque você explicou muito bem a posição da Delcy em relação ao Vladimir Padrinho Lopes, ministro da Defesa, e também o Diosdado Cabejo, o ministro do Interior, né? Ela está numa situação muito delicada ali. Você podia explicar um pouquinho para o telespectador? Claro. Isso é muito interessante da gente entender, porque a gente está diante de uma situação bem peculiar. Por quê? Porque a Delcy Rodrigues, ela é um elo que consegue gerar equilíbrio dentro desse ecossistema. Ela vem da origem tecnocrata do regime. Ela não é um militar como o Padrinho Lopes, como o Diosdado Cabeio. Ela vem de outra parte do regime. Ela vem também de uma formação em universidades europeias. Apesar de ser filha de alguém que veio e lutou com a esquerda, na luta armada e tal, e perdeu o pai com isso, ela fez a formação dela no exterior. Então, portanto, ela tem um trato diferente do Cabeio, que é alguém muito mais truculento. Então, ela não é alguém diretamente ligada com as mãos nos porões do regime. Agora, ela precisa ter um equilíbrio entre confiança dos americanos e também a ser alguém de confiança do regime para conseguir sobreviver. Ao mesmo tempo que ela precisa da confiança de Trump e dos investidores internacionais, ela precisa, nessa corda bamba, se mostrar alguém que não rompeu com o chavismo. Então, quando a gente vê os discursos dela, a gente vê os discursos de que ela não abandonou o chavismo, de que ela está do lado da revolução, seja lá o que isso quer dizer, né? Do lado do Padrinho Lopes, do lado do Diosdado Cabeio, mas ela toma atitudes claramente de distensão. E aonde é que eu quero chegar? É nisso aí. A gente não está passando por um processo de transição na Venezuela. A gente está passando por um processo de distensão do regime. E por que eu acho isso importante de acontecer antes de uma possível redemocratização? Porque uma abertura total para a oposição hoje, a vinda, por exemplo, da Maria Corina ou o Edmundo assumindo a presidência, porque ele venceu as últimas eleições que foram fraudadas, isso nesse momento poderia gerar uma guerra civil na Venezuela. Você poderia estar diante de uma situação de instabilidade regional muito grande, e os americanos fizeram uma opção por uma abertura lenta, gradual e segura. Para a gente lembrar como foi feito aqui no Brasil também, se dizia isso, Golbery dizia isso, que nós faríamos uma abertura lenta, gradual e segura. Os americanos fizeram essa opção porque era a opção mais segura, colocar um pé dentro do regime, começar uma distensão, para depois, daqui a bastante tempo, você começar uma transição e aí você ter uma virada democrática. Mas seria um processo que iria acontecer aos poucos. Isso é muito necessário, Duda e Madá, muito necessário na Venezuela, porque, como o Leonardo nos explicou, conversando conosco aqui na segunda-feira, a podridão do regime ela está entranhada em toda a sociedade civil, em todo o aparato militar, em todos os lugares você vê corrupção. É uma sociedade que apodreceu nas mãos do chavismo. E você não reconstrói isso do dia para a noite. Você precisa passar por um processo de distensão.
Agora, a Delcy precisa provar, tanto para os chavistas de que ela não está tão do lado dos americanos e provar para os americanos que ela não está tão do lado dos chavistas. Ela corre o risco de se queimar dos dois lados, mas ela corre o risco também de ser aquele nome que seria capaz de fazer esse processo de distensão na Venezuela. É claro que a gente quer uma virada democrática rápida na Venezuela e que tudo volte ao normal, mas a gente sabe que os caminhos são difíceis e que se a gente tivesse uma virada muito radical agora nesse momento, a gente poderia cair inclusive num regime pior, mais fechado, com apoio da China. Como disse Amadá no comentário anterior, aquilo ali é a concentração de todo o lixo do planeta, de tudo que há de pior. Você tem FSB, você tem o sistema G2 de inteligência cubano, você tem grupos terroristas, grupos ligados ao Irã, dinheiro chinês. Olha, é uma salada daquilo que tem de pior. Narcotráfico, associação com grupos do narcotráfico brasileiro, colombiano, cartéis de drogas. Não é algo que você consegue virar do dia para a noite. Então eu coloco no artigo a Delcy como quem pode conseguir trilhar esse caminho. Foi a opção mais segura, olhando agora com certo distanciamento, vendo tudo que aconteceu nos últimos dias. É aquilo que não é o ideal, mas aquilo que é possível nesse momento. E, Márcio, analisando a comunicação política da Delcy, tudo indica que ela não é uma democrata, porque ela já está construindo um mito sobre a própria persona. Todo ditador tem que ter um mito. O ápice disso é a Coreia do Norte. O mito de onde ele nasceu, de que veio arco-íris e morreu o mármore que era branco e ficou preto. É aquele nível. Aqui, a gente vê uma coisa mais comedida de criar um mito em torno de si. Eu tenho visto as sinalizações dela como muito inteligentes e muito eficientes. Primeiro que ela vai à posse sinalizando para as elites que ela não é igual ao Maduro. Ela vai com um vestido que você batendo o olho é um vestido normal, socialista, mas é um Chiara Boni de $14.500, que é o Quiet Luxury. Isso só a elite reconhece. Bate o olho e sabe, ela é que nem a gente. Ela é das nossas, ela gosta da mesma coisa que eu. Uma sinalização para o imaginário coletivo, porque ela não tem filhos. Isso na América Latina. Aí aparece um galã de novela da Venezuela, que já era apoiador do chavismo, falando para todo mundo pela primeira vez que eles foram namorados. Não tem uma foto dos dois juntos, mas assim, eles foram namorados. Ela é a mulher mais inteligente que ele já conheceu. Ela, até hoje, é o amor da vida dele. É um cara famoso, que era par romântico da Thalia. Mostrei pro Duda ele no programa do Ratinho, até tá lá. Então você já tem a elite, o imaginário popular resolvendo a dúvida de por que ela não tem filho e não é casada, e o atual companheiro dela, que é um bilionário de origem libanesa. Já apareceram agora em fotinho, sinalizando que a visão dela de empresa privada e de negócios é muito outra, não é a do Maduro. Foi muito rápido, em uma semana ela fez isso. Eu considero que é algo eficiente. Do ponto de vista do olhar norte-americano sobre isso, como é que você avalia, Márcio? Olha, eu tenho certeza, Madá, que essa sua avaliação é magnífica para a gente conseguir entender quem é a Delcy daqui para frente. As pessoas ainda não conheceram o potencial que ela é capaz de trazer de equilíbrio. Eu acho que, apesar dela ter essa relação com o chavismo, ela era a única pessoa indicada para conseguir transitar nesse meio campo entre o Diosdado Cabello e a aristocracia venezuelana,
e também aí conseguir apoio do Padrino Lopes. A gente está falando primeiro do Diosdado Cabello, que é quem tem o controle do aparato de repressão do regime, é o ministro do Interior. E o ministro da Defesa, ele é sim a pessoa que detém o controle militar. Porque se ela pisar em falso, a Venezuela pode cair em um golpe militar a qualquer momento. É simplesmente o Padrino Lopes se juntar com Diosdado Cabello, eles acabam com ela e implementam uma ditadura militar. Então é muito delicado o lugar por onde ela está passando, e tudo sugere realmente que ela teve contato com os americanos antes e que ela está imbuída desse projeto de fazer uma distensão da Venezuela para que não caiam todos os outros líderes, ela mais os dois, mais todos os outros que nós também já conhecemos. Agora, esse apoio dos americanos, e já conhecendo bem os americanos e tendo trabalhado em Washington, eu te digo que é um apoio cauteloso. Os americanos sabem que podem contar com ela, mas que nesse momento, mais do que acreditar, ela é útil aos interesses dos americanos. Mas que se ela pisar em falso, ela pode cair em desgraça, tanto com o lado venezuelano, tanto com o lado americano. Mas ela tem dado passos claros nesse sentido com cautela. Tudo isso que você esboçou, ela está mandando sinais. E também tem um outro fator aí que a gente tem que levar em conta, é de que há muito tempo quem controla o aparato de inteligência da Venezuela é a ditadura cubana. Então, portanto, ela também precisa estar em equilíbrio a ponto de não ser traída pela inteligência cubana que está dentro da Venezuela, mas também não ser tão próxima dos cubanos a ponto de gerar desconfiança nos americanos. Então são muitos pontos nebulosos que precisam ser olhados com muito cuidado nesse momento. Eu te diria, de todos os cargos que existem no mundo hoje, o dela hoje é o mais perigoso e difícil.